Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos, então, a mais um Plantão BL. Então, hoje nós vamos falar daquele, o tão temido, o tão aguardado Ball Boy Tactics. Nos últimos capítulos, nós estávamos surtando com finalmente o Dion respondendo o nosso Jung. Depois de 300 capítulos, o nosso tão esperado Vamos Namorar aconteceu. Dion ainda está muito preocupado com a questão do Jung ter problemas com pessoas que são muito grudentas, que são muito possessivas e ciumentas. Eu não me lembro de onde que ele tirou essa informação, eu acho que ele só tá surtando mesmo. Mas ele tem esse pensamento desde o início de que ele quer se esforçar o máximo possível para que eles não terminem. O homem acabou de começar o namoro, ele já tá pensando no término, tá pensando em ansiedade, pensou em Dion. Enquanto isso, o Jung, ele tá em outra dimensão, ele já tá ali no agarramento, já tá ali no beijinho. Dion pede pro Jung parar um pouquinho, segurar a emoção um minutinho, e o Jung suplica: a gente não pode ir só mais um pouquinho? Se a gente não for, talvez eu morra. E o Dion, ele explica que não é esse o problema, é só porque ele tá muito apertado dentro do carro. E então ele faz uma sugestão ousada: você não quer entrar? E lá a gente vai ter muito beijo, muita pegação, muita cena que vai te deixar com o coração assim palpitando. O Jung, ele tá muito animado e ele fala pro Dion, já que ele tá vendo que o Dion tá nervoso, de que eles podem parar, não tem problema. E o Dion fala: não é esse o problema, e ele estica o bracinho dele e desliga a luz. O Jung questiona: você quer fazer isso no escuro? E o Dion balança a cabeça concordando. E então o nosso maravilhoso Jung fala: isso vai ser um problema, porque eu quero fazer isso no claro. Então mais um pouco de beijo, mais um pouco de agarração, o Jung me larga que o Dion é muito mais do que ele esperava. No outro dia, o Dion, ele tá apavorado olhando pro corpo dele todo cheio de marca. Mas o nosso queridinho, ele tá muito feliz, ele tá finalmente namorando alguém. Vamos ter um dos amigos do basquete ligando pro Dion, e o Dion falando que ele já tava indo até lá, meio que quase se entregando. Enquanto o Dion, ele tá olhando pra tela, ele vê o Jung-Yo lá no fundo. E o queridinho também vê o Dion e ele já começa a questionar: onde você está, que eu vou ir até aí. E o Dion fala que não precisa, que ele já tá chegando. Chegando lá, o Jung já tá segurando o cafezinho para receber o Dion, enquanto o Jung tá todo felizinho se agarrando no Dion. O Dion tá preocupado que as pessoas estão olhando para eles. E então, só pra ser um sacana, o Jung sussurra no ouvido do Dion de que as pessoas não iam desconfiar que eles tinham feito um oba-oba só porque ele tava se agarrando no Dion desse jeito. O Dion quase morre de vergonha. Enquanto isso, o Jung fica: ai, eu quero tanto te beijar. E o Dion fica preocupado, dizendo que na escola era um pouquinho complicado. O Jung dá uma olhadinha dizendo: você não se lembra onde nós temos o nosso primeiro beijo? O Jung continua sussurrando, dizendo que ele vai ser bem rápido, vai ser um beijinho bem rapidinho, ninguém vai notar. E faz uma carinha de cachorrinho pidão assim pro Dion. Mas logo o amigo deles aparece e o Jung fica furioso e já começa a incomodar, dizendo: ai, você está com ciúme que eu estou saindo com o Dion. E o Dion quase tem uma parada cardíaca. Desesperado, o Dion pega o café e taca na boca do Jung para ele ficar quieto e começa a puxar qualquer assunto aleatório. Enquanto isso, eles conversam por sinais, o Dion falando que o Jung deveria estar louco falando essas coisas, e o Jung respondendo com sinais também. O quê? Fazendo a sonsa, fazendo a egípcia. A conversa segue entre eles e o amigo, mas o Jung, ele tá pistolado porque ele não conseguiu dar um beijo no Dion, e o Dion não deixou. E o Dion só consegue pensar que ele é muito bonitinho. A gente também, a gente pensa isso também. Então o Dion, ele dá uma olhadinha pro Jung e só dá uma balançadinha de cabeça, como quem diz: ok, pensa num bicho feliz. O Jung automaticamente puxou a tromba de volta e tava alegríssimo. Então o Jung fala que eles precisam ir, que eles têm algumas coisas para fazer, e dá tchau pro amigo deles. Que eles precisam ir lá nos armários, eles têm uma coisa para fazer lá. A gente já sabe o que é, né? Se vocês não contarem, eu não conto. O amigo comprou a desculpa e dá tchau pra eles, então, né? Enquanto isso, nós vamos ter uma cena de puro amor e muitos e muitos e muitos beijos. E o Dion pensando que o Jung, ele é muito experiente e que ele gostava muito disso. Então, depois de muito beijo, o Dion empurra o Jung e fala que ele não podia ir mais longe do que isso. Então o Jung, ele começa a provocar, incomodar, dizendo: mas o que você estava pensando? Eu não ia fazer nada mais do que isso, nós estamos nos armários. Dion começa a suar de nervoso e fica: mas não é isso que eu estava querendo
dizer. E o Jung vai morrer de tanta fofura. Enquanto o Jung fica fazendo carinho na cara do John, o John fica: o que você está falando para um homem adulto? Então nós vamos ter um momento histórico. O John querendo ter a iniciativa, ele pergunta se ele pode beijar o Jung. E o Jung fica todo faceiro dizendo: venha. O John só consegue olhar para os lábios do Jung e se joga nos braços do seu homem. Então vamos ter mais umas cenas de beijinho, muitas cenas de beijinho. E o Jung, ele tá embasbacado, ele tá todo rosa, de vergonha, tá se tremendo todo. E o John começa a suar de nervoso de novo, pensando: desculpa, foi ruim? Mas o Jung, ele tá embasbacado, ele fica: meu Deus, o seu corpo, ele é bom em tudo. Mona, como assim? Eles me deixam com muita vergonha, ao mesmo tempo que eu fico muito: ai, eles são muito fofos, eu também fico: ai, Jesus, vou morrer com tanto açúcar. O John, notando que talvez o Jung quisesse fazer alguma coisa a mais, começa a ficar preocupado e o Jung fica brincando com ele, dizendo: ai, você fez tudo isso, não vai querer tomar responsabilidade agora? Então ele se agarra no John e fica: me dê mais um pouquinho. Senhor Jesus, tira a maldade da minha cabeça. E o John começa a ficar roxo de vergonha e ele concorda, ele diz: tá bom, só mais um pouquinho. Então o John começa a questionar se o Jung não tinha que ir treinar e o Jung já fica: eu acho que eu vou pular fora, acho que a gente não precisa treinar. Que treinar? O John está seriamente preocupado, ele pergunta: você pode? E o Jung fala que só por ele ter um namorado tão lindo já era razão suficiente para ele pular o treino. Mas então o Jung, ele para tudo, faz um carinho no John. E o Jung, ele fala que ele quer exibir o John para o mundo inteiro, ele quer mostrar o quanto ele ama o John. E questiona se ele não poderia colocar o nome ou as iniciais do John no uniforme dele. Mas aí nós vamos ter o questionamento do John, de que ele tem receio do Jung ter olhares preconceituosos e tudo, então ele fica muito nervoso com a sugestão do Jung. O Jung, entendendo o nervosismo do John, ele começa a se agarrar e se esfregar nele, dizendo: ai, eu tinha que ter confirmado aqueles rumores de que a gente tava namorando, que troca. E que ele só ficou quieto porque o John tinha pedido. Então, do nada, o John questiona: desde quando você estava apaixonado por mim? E o Jung responde: desde... provavelmente começou quando eu estava lá na barriguinha da minha mãe. E o John não consegue, né? Ele começa a dar risada dessa bobagem que o Jung fala. E ver a carinha lindinha do John dando risada faz o Jung ter um negócio. Ele pega o homem dele e ergue ele e fala que ele fica tão animado na volta do John que às vezes ele fica com medo de não conseguir parar. E o John fala que ele sente a mesma coisa, que o coração dele começa a correr igual um louco e que eles realmente tinham algo muito especial. Então nós vamos pular aí, nós vamos ter uma semana depois do final dos exames deles. O John, ele tá com um colega e o amigo tá mostrando a foto, se exibindo um monte. Mas o John questiona: sua namorada não vai ficar triste? Nem dá pra notar que são vocês na foto. Então o amigo, ele explica que é aquele tipo de coisa que tu quer mostrar, mas ao mesmo tempo tu não quer mostrar tanto. Que desde que as duas partes soubessem o que era, era o que importava. E isso dá uma ideia pro John. Ele lembra do Jung sempre falar que ele quer mostrar o John pro mundo e ele fica: será que se eu fizer algo assim, deixaria o Jung feliz? Então ele se recorda do número 17. 17 é o número do Jung. E ele pega e tira uma fotinho da página e posta no Instagram desejando boa sorte nos exames. O John tá feliz que ninguém notou que era o Jung. E o Jung automaticamente tira uma foto do uniforme dele e posta, e a descrição do post é o número do John, o número 18. E o John lembra que o Jung falou que o número 17 agora ia ser porque era próximo do número do John, que é o número 18. E ele fica todo felizinho lembrando disso. Ai, eles são muito fofos. E o amigo fica: ai, tudo que tu posta é sobre os exames. Então ele sugere que eles tirem uma selfie. Eles pegam ali, se preparam para tirar a selfie. E o amigo, aproveitando a oportunidade, já que o John nunca tira foto, começa a tirar um monte de foto. E eles estão ali felizes, olhando as fotos e tal, e a gente vê que o Jung tá se aproximando. E o Jung só me larga uma: vocês fazem um belo par. E ele fica paradinho ali, todo marrento, morrendo de ciúme. E começa a falar que o John mandou um coraçãozinho pra ele e agora tava ali com o outro. O amigo, notando que ele devia ir embora, aquela ali era a deixa dele, ele começa a se arrumar e dá uma desculpa pra ir embora. E o John tá em pânico, achando que o Jung entendeu tudo errado.
E lá vai ele se explicar um textão e o Jung sem entender nada. Dando risada, o Jung fica questionando se o John fez alguma coisa para que ele entendesse errado. E o John fala que não, era claro que não. O Jung fala que ele não ia ficar chateado do John tirar foto com os amigos dele. E então ele diz: quer ver? Vem aqui. E pega o John pra eles tirarem uma selfie junto. E o John fica: ai, você está me deixando com vergonha se as outras pessoas virem. E o Jung questiona se o John ficaria chateado se ele tirasse foto com outras pessoas. E daí nós vamos ter aquele problema de novo de que o John não quer ser ciumento, então ele não fala o que ele realmente está pensando. Ele fica ali tendo um monte de questionamento na cabeça dele e no final ele fala que claro que ia ficar tudo bem. E isso pega o Jung de surpresa. O Jung questiona, mesmo se fosse uma menina, qualquer gênero tá liberado? E daí fica aquela situação estranha de que o Jung queria que o John desse outra resposta e o John queria dar a resposta que o Jung quer. E é isso aí. Muitas coisas que seriam resolvidas numa conversa. Então, deixando de lado, o Jung fala que ele vai enviar as fotos pro John. E o John fala que não, que tá tudo bem. Aparentemente ele tá preocupado com os lábios dele de peixinho dourado. Isso deixa o Jung incomodado, então ele fala: ok, eu vou fazer isso então. O John fica todo felizinho, né, com o Jung, e o Jung posta a foto no Instagram. E os comentários todos falando, ai, que vai parecer mesmo que eles estão namorando. E o capítulo acaba com o John falando que os exames acabaram, que a temporada de verão está começando, e que isso quer dizer que faltam poucos dias pro Jung ter que sair pro seu treinamento. E é isso por hoje, meus queridos. O que vocês acharam do capítulo? Comentem aqui nos comentários. Eu, assim, ó, olha, maravilhoso. Sim, é pra deixar meu coração quentinho. É pra eu ter um negócio de tanta glicose. Eu amo. Aguardem os próximos capítulos. Tem muita coisa boa vindo. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.